Amadeu Avogadro viveu de 1776 a 1856. Em 1811, formulou a hipótese de Avogadro, aceita somente em 1858. A principal consequência dessa lei foi a determinação da constante de Avogadro, que é a quantidade de entidades químicas existentes em um mol de qualquer espécie química. A constante de Avogadro é um número extremamente grande. Se pudéssemos, com a velocidade de uma molécula por segundo, contar todas as moléculas de 18 gramas de água, demoraríamos 190 trilhões de séculos para completar a contagem. Massa molecular e mol são os assuntos que veremos nesta aula. Olá pessoal, que bom estar aqui com vocês novamente na segunda aula de Química 3 do Click Studio. Na aula passada, falamos sobre unidade de massa atômica e massas atômicas. Eu mostrei para vocês como era o processo de medição das massas de entidades químicas, que nós deveríamos comparar a massa daquilo que nós queremos medir com o nosso padrão, que é 1/12 da massa do carbono 12. Mostrei também que massas atômicas podem ser divididas em massas para átomos e massas para elementos químicos. Na aula de hoje, falaremos sobre massas moleculares, que na realidade é basicamente a mesma coisa do que massas atômicas. Só que ao invés de medirmos a massa de um átomo, mediremos a massa de um grupinho de átomos. Para começar, e você ver como um exemplo, eu vou usar o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico possui fórmula H2SO4, como vocês podem observar na TV. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para vocês uma pequena animação, onde inicialmente eu mostro o conceito de massa molecular. E em seguida vamos construir uma pequena tabela que vai te ajudar a aprender a calcular essa massa molecular. Observe, massa molecular é a massa de uma molécula. Mede quantas vezes a mesma é mais pesada que 1/12 da massa do carbono 12. Ou seja, quantas vezes essa molécula é mais pesada que uma unidade de massa atômica. Para que vocês entendam bem como se calcula uma massa molecular, eu vou construir com vocês uma tabela para calcularmos a massa molecular do ácido sulfúrico. Na primeira coluna, eu vou colocar os elementos que constituem essa molécula: H, S e O, hidrogênio, enxofre e oxigênio. Na segunda coluna, eu vou colocar as respectivas massas atômicas desses elementos: o hidrogênio 1, enxofre 32 e oxigênio 16. Na terceira coluna, eu vou colocar as atomicidades desses elementos na molécula, ou seja, quantas vezes cada um desses átomos aparece na molécula do ácido sulfúrico. H2, portanto, 2 é a atomicidade do hidrogênio. S não tem nada, então quando você não tem nenhum número na atomicidade do elemento, você subentende que o número é 1. Oxigênio tem atomicidade 4, portanto, eu posso agora fazer o seguinte: multiplicar as massas atômicas pelas atomicidades respectivas de cada elemento. 1 vezes 2 igual a 2. 32 vezes 1 igual a 32. 16 vezes 4 dá 64. Agora, basta que eu some as massas obtidas de cada um dos elementos. 2 do hidrogênio com 32 do enxofre, mais 64 do oxigênio, resulta em 98. Ou seja, a massa molecular do ácido sulfúrico é 98U, 98 unidades de massa atômica. Bem, pessoal, como vocês observaram, massas moleculares nada mais são do que cálculos que somam todas as massas atômicas dos átomos que constituem a molécula. Ou seja, se eu quero a massa molecular, basta que eu saia somando todos os átomos daquela molécula e o resultado dessa soma é a massa molecular daquela substância. E para compostos iônicos, como é que eu faço, já que compostos iônicos não são constituídos de moléculas? Bem, pessoal, o termo correto para compostos iônicos seria massa-fórmula, já que compostos iônicos são constituídos por fórmulas químicas. Mas, na prática, não é bem isso que acontece. Vamos dar uma olhada na animação. Como eu já disse, o correto para compostos iônicos é massa-fórmula. Mas, na prática, usaremos massa molar sendo composto iônico ou molecular. Ou seja, iremos construir uma tabela igual àquela que usamos para massas moleculares. Eu vou usar como exemplo uma substância iônica de grande conhecimento de vocês, que é o cloreto de sódio. Vejam bem, Na, massa atômica 23, vezes sua atomicidade, que é 1, igual a 23. Cloro, sua massa atômica
é igual a 35,5 vezes sua atomicidade, que é 1, igual a 35,5. Ao somarmos esses dois valores, obtemos o seguinte: massa fórmula do cloreto de sódio, 58,5 U. Então, pessoal, para resumir, massa molecular é a massa de uma molécula. Massa fórmula é a massa de uma fórmula química. Ou seja, na prática, o procedimento é o mesmo. Nós vamos construir aquela tabela com 3 colunas: elementos constituintes, massas atômicas e atomicidades. E faremos aquele procedimento para chegarmos aos resultados. Porém, na prática, isso tudo foge muito ao nosso cotidiano. Porque um átomo, uma molécula, uma fórmula química, você não vê, você não mede, você não usa. Então, como fazer? Como resolver essa situação de termos alguns conceitos bem distantes do dia a dia? Bem, pessoal, a solução encontrada foi a seguinte: mol, em latim, dá a ideia de grande quantidade, de amontoado. Como assim? Uma molécula, um átomo, uma fórmula, eu não consigo medir, não consigo ver, não consigo pesar. E se eu juntasse um mundaréu de moléculas, um mundaréu de átomos, um mundaréu de fórmulas? Eu poderia ver, poderia medir, poderia pesar. O grande problema era escolher quais quantidades de entidades químicas deveríamos juntar para termos massas apreciáveis de átomos, de moléculas ou de fórmulas químicas. A ideia adotada foi a seguinte: o nitrogênio tem massa atômica igual a 14U. O ácido sulfúrico tem massa molecular igual a 98U. O cloreto de sódio tem massa fórmula igual a 58,5U. A ideia foi a seguinte: se eu pegasse uma quantidade de átomos de nitrogênio que fosse suficiente para termos 14 gramas desse elemento, em termos práticos, isso seria magnífico, pois eu transformaria unidade de massa atômica em grama, uma unidade cotidiana, sem alterar o valor numérico. Amadeu Avogadro percebeu que se fossem necessários X átomos de nitrogênio para termos 14 gramas desse elemento, seriam necessárias X moléculas de ácido sulfúrico para termos 98 gramas dessa substância. E que X fórmulas de cloreto de sódio resultariam em 58,5 gramas desse composto iônico. A partir dessa ideia, eu posso passar para vocês o conceito de mol. É a unidade do Sistema Internacional para a quantidade de matéria. Contém o número de entidades químicas igual ao número de átomos existentes em 0,012 kg de carbono 12. Enfim, a ideia estava estabelecida, mas foi necessário que existisse um avanço tecnológico para que se chegasse a um valor. Em homenagem a Amadeu Avogadro, foi dado o nome de constante de Avogadro a esse valor, que em termos práticos equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 mol a menos 1. Ou seja, 1 mol de partículas químicas tem 602 sextilhões de unidades. Na prática, pessoal, isso nos mostra que um átomo, uma molécula, uma fórmula química são entidades extremamente pequenas e que precisamos juntar 600 sextilhões de partículas como essas para que tenhamos uma quantidade apreciável de entidades químicas. Pessoal, 600 sextilhões, ou seja, 6 vezes 10 a 23, é um número tão grande que temos dificuldade em dimensioná-lo. Levaríamos mais de 4 trilhões de anos para contarmos de 1 até esse valor. Para resumirmos essa aula, temos que lembrar duas coisas. Primeiro, vimos massas moleculares, que são massas de grupinhos de átomos, comparados com o nosso padrão, a unidade de massa atômica. E em seguida, vimos talvez um dos maiores conceitos da química, conceito de mol, que é a unidade do Sistema Internacional para a quantidade de matéria. Pessoal, por hoje ficamos por aqui. Valeu!